No Escritório, o segundo episódio está no ar, mas será que a série continua boa? Como que foi o desenvolvimento dos personagens nesse episódio 2? É sobre isso que nós vamos falar neste review, e se você quer saber, é logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review, canal que é comics, que a gente fala de quadrinhos, mas que é review, que a gente fala do restante da cultura pop, inclusive indicando para você boas produções cristãs nesse meio. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures, eu trabalho com histórias em quadrinhos, também já prestei serviço aí desenhando cenas para séries como a série Vila do Barulho, e hoje nós vamos falar aí sobre o Santo Escritório. Eu já fiz aqui um review sobre o primeiro episódio da série, tá passando aqui no card para você dar uma conferida, e nesse primeiro episódio eu dei uma apresentada, o que é a série, que apresenta ali uma reflexão sobre um escritório de uma igreja, que traz uma reflexão sobre será que a igreja está se tornando um escritório, alguma coisa assim. Se você quer conferir, assiste o vídeo do episódio 1, e hoje a gente vai falar do episódio 2, que saiu também nesse final de semana e já foi lançado, e a gente vai fazer aqui algumas resenhas e algumas reflexões sobre esse episódio. Diferentemente do primeiro episódio, que a gente tem uma questão ali de apresentação dos personagens e piadas mais ácidas que enfiam o dedo ali na ferida, esse episódio ele se preocupa em desenvolver os personagens, né? É óbvio, alguns mais do que os outros, até porque em 20 minutos ou meia hora você não consegue, pelo número de personagens, desenvolver todos eles, mas ao mesmo tempo é um episódio que ele tem sim uma acidez, mas eu vi que ao invés de eles focarem na acidez, eles se preocupam em focar um pouco mais e desenvolver a humanidade dos personagens, ou seja, é um episódio que a gente vê ali um foco ali na humanidade dos personagens, em meio ali àquela questão de acidez, dá uma diminuída, não tem tanto como tem no primeiro, mas você tem ali um foco na humanidade dos personagens. Um exemplo que a gente tem disso é, começando aqui falando do próprio Jeremias, que no primeiro episódio ele é um personagem que é apresentado pra gente como sendo aquele cara certinho, que sempre fez tudo ali ao lado do pastor, que é o braço direito do pastor, mas que ao mesmo tempo que é o braço direito do pastor, queria ali estar no comando das coisas, alcançar um local de liderança, e quando isso ali não acontece, ele acaba sofrendo por conta disso, ficando triste, chateado, e ao mesmo tempo você vê ali uma pontinha de inveja. Mas nesse episódio você tem um acesso à humanidade desse personagem, que no primeiro episódio você tem aquela questão de assim, nossa, esse personagem aí, ó, certinho, que quer roubar o lugar do pastor. Mas no segundo episódio você olha e você fala assim, cara, mas esse cara aí, ele tem umas coisas boas, ele é um cara ali que é humano, e a gente vê isso quando ele se propõe a ajudar ali o pastor Jonas com o seu problema, né, que era o problema ali dos cartazes que eles fizeram, que ainda tem ele com a ex-esposa dele, né, que é uma coisa ali que bate na ferida ali do pastor Jonas e tudo mais. E também quando a gente tem a cena ali de uma das personagens que ela está escrevendo um livro, e o drama dela é que ela está fazendo ali faculdade de direito, de advocacia, porque ela gostava de ler, mas no fundo ela lia ali a fantasia e não coisa ali acerca das ciências humanas. E aí ele ajuda essa personagem também com concernente a isso que acontece a esse livro, né? E isso é muito interessante, porque você vê ali uma humanidade onde o personagem que está ali, ele se importou com a dor do outro. E aí isso acontece e mostra pra gente uma dualidade desse mesmo personagem, que é o Jeremias, e que é muito interessante. E além disso, esse episódio continua mostrando pra gente a humanidade de outros personagens, como por exemplo o personagem ali do próprio pastor Jonas. O pastor Jonas, como eu já havia falado, ele já é apresentado isso no primeiro episódio. Ele é alguém que enfrenta uma dificuldade ali no casamento, e essa dificuldade vem à tona de novo. Eles acabam, né, a própria administração da igreja ali manda fazer um cartaz que mostra e ao mesmo tempo entristece o pastor Jonas, porque toda hora lembra ele daquilo que aconteceu.
E por conta disso a gente acaba vendo uma humanidade no pastor Jonas, né? De como que ele não queria que isso tivesse acontecido, acontece e isso assombra ele, sem contar que ele foi colocado ali por conta disso que aconteceu e que ao mesmo tempo ele está num local que não era muito para ele estar e ele tenta ali entregar aquilo que é pedido dele, né? Porque afinal de contas ele foi colocado ali, então ele tem que mostrar pro pessoal que colocou ele ali que ele é bom de serviço, né? E ao mesmo tempo as coisas não vão acontecendo do jeito que ele espera, do jeito que ele imagina, e ali a gente vê uma humanidade também do personagem que é muito boa. Além disso, né, tem a humanidade também do casal, e que inclusive, gente do céu, eu esqueci o nome do casal. Como é que pode, né, fazer um review e esquecer o nome do casal? Mas enfim, quem assistiu a série sabe quem é o casal. Mas enfim, eu esqueci o nome do casal, mas tem lá o casal, que é o carinha lá que não tá tão firme na igreja, e da menina lá que gosta dele, que ao mesmo tempo parece que rola e não rola. Aí você vê o drama tanto dele quanto dela ali naquele provável romance, que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Afinal, pelo que eu reparei do episódio, né, e pelas entrelinhas, parece que um gosta e o outro não, mas a gente vê toda essa humanidade sendo explorada, que eu acho muito interessante, que é aquilo que eu coloquei na primeira resenha, da série apresentar pra gente dualidades, e agora apresenta mais uma dualidade, que é a gente ver os personagens como humanos. Se a série conseguir trabalhar muito bem isso, a partir do episódio 3, desenvolvendo isso e sabendo trabalhar essas dualidades, tanto conseguindo entender os personagens ou para um lado positivo ou para um lado negativo, a série tende a só melhorar e a só a crescer nesse sentido de desenvolvimento de personagem e roteiro, trazendo aí pra gente muitos pontos bons. Sobre o quesito técnico, não tenho o que questionar, a série é muito bem gravada, ela é muito bem dirigida, os episódios são muito bem montados, é uma série independente, mas que não fica em nada atrás das séries do streaming. São pessoas que estão fazendo ali a série, não sei se é a primeira vez que eles estão fazendo, mas mesmo se não for a primeira vez, ou se for a primeira vez, já é uma série de gente grande pelo fato de como eles estão apresentando. E outra, o trabalho de marketing dessa série está muito bom, tanto nas redes sociais, de entrar em contato com páginas para disseminar a série, quanto também no YouTube, lançando cortes, lançando shorts. Logo após que sai o episódio 2, eles já lançam ali o teaser do episódio 3, tá? De parabéns. Se você é alguém que assiste esse canal e que quer um dia fazer uma série independente, pega o que o pessoal tá fazendo com os Santos Escritórios e faz igualzinho, que vai dar bom, entendeu? Inclusive eu sei que tem gente que assiste esse canal e quer publicar sua história em quadrinhos. Se a sua história em quadrinhos um dia virar série, cara, faz igualzinho o pessoal do Santos Escritório fez, que vai dar bom. E esse episódio também a gente tem as famosas críticas ácidas, que vale a pena a gente refletir e que muitas das vezes a gente acaba trazendo algo que pode, algo sério ali de valor, embora a série seja de comédia, né? O começo do episódio já mostra pra gente o que vai ser o restante do episódio, com a piadinha ali de The Chosen, né? Que muitas das vezes o pessoal planeja uma coisa e alguém executa de forma errada e isso acaba prejudicando todo mundo. É assim que acontece muitas das vezes na igreja. Se você planeja algo, mas não planeja direito, ou você coloca para alguém planejar e as pessoas fazem com as coxas, isso vai afetar todo mundo como um corpo. Piada sensacional essa daí que acaba acontecendo. Segunda piada que tem ali, mas que é uma piada que alfineta um pouco também ali, é a piada dos jovens, né? Que eles precisam fazer uma construção, ao invés deles fazerem a construção contratando profissionais, eles preferem usar os jovens, porque é mais barato, é mais em conta e tem ali a questão do voluntariado, né? E é uma piada muito boa que eu não vou contar aqui para vocês para descobrir como que essa piada, como que ela se desenvolve, assistam o episódio. Se você assistiu o episódio, me fala aí o que você achou do episódio e achou dessa piada. Mas traz ali a reflexão disso que acontece muitas das vezes na igreja. Algumas coisas na igreja, será que tudo tem que ser feito com voluntariado? E se a igreja ela tem condições de pagar uma mão de obra profissional, será que não seria melhor pagar uma mão de obra profissional?
Muitas das vezes a igreja ela usa a questão ali de uma empresa, um escritório quando lhe é conveniente, mas quando não é conveniente para ela precisa economizar, ela acaba usando um voluntariado como desculpa para conseguir aquilo que ela quer. Será que todo voluntariado de fato é válido? Ou será que muitas das vezes é apenas exploração de mão de obra chamado de voluntariado? Uma piada muito interessante está ali nas entrelinhas que gera uma reflexão para a gente. O que de fato deve ser o voluntariado na igreja hoje, ou o que de fato é exploração de mão de obra de forma barata para conseguir os seus objetivos. E quantas vezes isso acaba acontecendo, né, em alguns locais aí. Tá certo que eu entendo que muitas igrejas de fato não têm condições, às vezes, de contratar ali mão de obra profissional, e os próprios irmãos se voluntariam para ajudar a igreja, mas existem igrejas que têm condição e muitas das vezes acaba se aproveitando do negócio. É uma coisa que a gente pode refletir aí, que traz uma reflexão muito boa, um questionamento muito bom, uma crítica muito boa, essa piada. Além disso, a gente tem também a crítica ali do cartaz, né, que também é algo que o pessoal faz sem pensar e faz pros cocos, faz pelas coxas e simplesmente entrega, e quando vê, está prejudicando ali determinada pessoa, fazendo um mau marketing. E tem uma crítica muito ali no fundo que muitas das vezes a gente não percebe, que a própria igreja dissemina os escândalos que acontecem dentro dela, né? Nós somos responsáveis por espalhar muitas das vezes as coisas ruins que acontecem dentro das igrejas e depois nós reclamamos do resultado disso. Cara, que sensacional essa crítica. Sem contar que tem uma piadinha muito boa do cartaz, que é quando o carinha do marketing, eles perguntam para ele, o que você vê no cartaz? Ele fala, um monte de gente clichê, numa foto clichê, com um fundo clichê e com fontes clichês, né? E realmente é isso que acontece em muitas divulgações de igreja, que é simplesmente um monte de coisa clichê junta e que no final não chama ninguém, não dá vontade de ninguém de ir ver a parada. E por último, a nossa última alfinetada que tem no episódio, né? Que é a questão dos casais. O pastor Jonas enfrenta dificuldade no relacionamento, mas ao mesmo tempo que ele enfrenta dificuldade no relacionamento, ele deseja falar muito sobre relacionamento. Será que isso não tem a ver com o que a gente vê hoje? Um monte de gente, um monte de pessoas falando sobre relacionamentos e no final das contas não conseguindo ser o exemplo no seu próprio relacionamento, essa crise afetando aí a igreja. Cara, sensacional isso daí desse episódio, traz pra gente um questionamento, que é o questionamento da série. Até onde nós estamos de fato sendo igrejas, até onde nós não somos de fato mais igreja. Até onde a gente está pegando algo que tem ali de forma secular e de forma saudável, até onde isso não está sendo de forma saudável e está trazendo para a gente ali prejuízo. Até onde de fato a gente está sendo cristão e diferente do mundo, até onde nós estamos parecidos com o mundo. É isso que a gente precisa relembrar. Eu lembro que eu estava conversando com jovens ali da igreja e um jovem falou, olha, o que um cristão hoje não faz que o pessoal do mundo não faz? Todo mundo riu, mas é uma reflexão hoje que traz para a gente que, cara, será que de fato a gente está diferenciando dos outros? Né? Será que de fato aquilo que está acontecendo, aquilo que está rolando, está fazendo com que a gente seja Jesus e represente Jesus? Ou será que isso que nós estamos fazendo está igual ao mundo, não tem diferença nenhuma dos cristãos do mundo? E se não tem diferença nenhuma dos cristãos do mundo, para que a gente existe? Sendo que a gente está sendo uma imitação do Paraguai de quem não é cristão. Reflita nisso daí e eu quero perguntar o que você achou desse episódio. Você tem assistido a série? Me fala aqui o que você viu, se você viu alguma coisa diferente, alguma reflexão diferente. Comenta aqui embaixo. Não deixe de compartilhar esse vídeo para os seus amigos que assistiram ou não a série e de curtir também. Também quero falar com você sobre as minhas histórias em quadrinhos, né? Supermanos e o Warrior traz a reflexão que é o seguinte: se existissem heróis cristãos no Brasil, será que eles continuariam sendo cristãos? Supermanos são irmãos, né? E eles ficaram um tempo sem fazer missão juntos, mas algo acontece que eles precisam voltar a trabalhar juntos, trabalhar em equipe. Reflete aí sobre a questão dos irmãos. E a Warrior tem um poder de abrir portais e ir para qualquer lugar ali do mundo, e ela descobre que esse poder também pode levá-la para o passado. Ela decide ir para um lugar, um acontecimento no passado. Qual será que é?
descubra uma história rápida, emocionante. Gente, é maravilhoso você pegar e introduzir o evangelho ali para as crianças e é muito legal mesmo. Se você quer garantir, o link está aqui na descrição, não deixa de garantir. E também eu quero te convidar a curtir esse vídeo, e não só a curtir nesse vídeo, a continuar comigo em algum vídeo que está aparecendo aqui na tela. Vamos continuar a nossa conversa. Temos o review do episódio 1, temos também um vídeo aqui sobre a Forja. Vamos lá, te vejo nos próximos vídeos e até a próxima.